Oi amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui para vos trazer mais um vídeo de 3 casos reais que se tornaram filme. Mas como nunca é demais pedir para subscreverem o canal e ativarem aquele sininho de todos para receberem a notificação de quando um vídeo for publicado. E deixem o seu like e comentem sobre o vídeo, sobre um caso que gostassem de ver aqui publicado. Comentem sobre aquilo que quiserem. E hoje vamos ter um caso de assassinato e terror, um outro de terror e, para terminar, um de aventura na natureza. E para não ser longa a demora, vamos lá para o vídeo. O caso de Ronald DeFeo. No dia 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo cometeu um massacre em sua casa, localizada no número 112 da Ocean Avenue, utilizando uma espingarda. Ele matou toda a sua família: seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos e suas 2 irmãs. DeFeo disse à polícia que uma voz o ordenou a cometer tal ato. Cerca de um ano depois do massacre, em 1975, a família Lutz se mudou para a propriedade de George. Kate e seus 3 filhos passaram a morar na casa de Ronald. Muitos fenómenos estranhos começaram a acontecer na casa, como, por exemplo, odores, ruídos e objetos que se movem sozinhos. A família mudou brutalmente de humor e um dos filhos teve uma das mãos esmagadas por uma janela. A filha mais nova, Missy, arranjou um amigo imaginário, Jody, que assume formas de anjo e de porco. Os fenómenos foram tão intensos que os Lutz deixaram a casa após 28 dias. Ela ainda existe, foi reformada e estava sendo alugada há poucos anos. Os Lutz foram à imprensa com a história. Ela acabou gerando livros e também uma franquia de filmes de terror que já acumula quase 2 dezenas de longas metragens. Este caso, ou este ato, talvez seja o caso mais famoso de terror. Ele inspirou o filme Terror em Amityville, em 1979. A boneca Annabelle. Em 1970, uma jovem chamada Donna comemorava o seu aniversário de 28 anos com a sua colega de quarto, Angie. A sua mãe resolveu dar-lhe uma boneca de pano de presente. Mas começaram a acontecer coisas, como quando as 2 amigas chegavam a casa, reparavam que a boneca nunca estava no lugar onde elas tinham deixado. E em casos mais extremos, a boneca mudava até de divisão. E as miúdas e as jovens começaram a ficar
espantadas, começaram a ficar assustadas, já que mais ninguém tinha a chave para entrar no quarto ou na casa, porque só elas é que tinham. Então as duas decidiram contratar uma médium, que afirmou que a boneca estava possuída por uma criança chamada Anaban, que morreu naquele apartamento. Foi aí que as coisas começaram a piorar para as jovens. Começou a piorar, mas elas não ligaram muito. Ao ponto das duas começarem a tratar a boneca como um ser humano, como por pena da menina que tinha lá morrido. Só que havia um jovem, um colega, que não acreditava na história, até o momento em que dormiu em casa delas. E nessa noite o jovem teve um pesadelo em que a boneca o estrangulava e, pasmem, e assim que o jovem acordou estava com arranhões em todo o peito. Aí sim, as duas jovens começaram a ficar bastante assustadas e chamaram o casal Eddie e Lauren. Para quem não sabe, Eddie e Lauren é um casal que fazem exorcismos, e afirmaram que a boneca não estava possuída por um demónio ou por uma jovem, mas sim por um demónio. Demónio do mal. Logo que a notícia foi dada, esse casal de exorcistas levaram a boneca para casa e no caminho tiveram várias vezes alturas em que iam perdendo o controle do carro. Aí até esse casal ficou com bastante medo. O casal é um casal que tem um museu em casa com objetos que já exorcitaram noutros casos, e houve uma vez que houve um jovem também que foi visitar esse museu e desafiou o poder da boneca, e aconteceu o pior, ele morreu 3 horas depois. Este caso deu origem ao filme Annabelle, em 2014. A história de Christoph McCallans. Este jovem era filho de donos de uma empresa de consultoria, seu pai era ex-funcionário da NASA, e a garantia de Christopher uma boa segurança financeira, responsável por proporcionar uma educação de qualidade e possibilitando sua entrada na Universidade de Atlanta. Quando se formou em Antropologia e História, no ano de 1990, decidiu não seguir o mesmo caminho que o pai, em ser um homem de negócios. Não era esse o caminho que ele queria para a vida. Inspirado nas obras de Leo Tolstói, Henrik David Thoreau e Jack London, o jovem fazia questão de se desligar da sua rotina para um período de contemplação solitária, em busca de experiências enriquecedoras. Foi ao banco e sacou $24.000 que havia acumulado em sua conta bancária. Doou para instituições de caridade. Pegou no carro que havia comprado e saiu de casa para nunca mais voltar. Em direção ao desconhecido, Chris tinha o único objetivo de ir para um lugar longe e distinto de todos os valores materiais. No entanto, seu veículo, um Datsun amarelo,
não aguentou as estradas por onde ele andava e avariou logo no início da viagem. Ele seguiu a viagem e enfrentou a situação como um presente do destino e decidiu então abandonar o carro e os seus pertences, levando apenas o que cabia numa mochila. Selecionou apenas ferramentas funcionais para a vida na natureza. O jovem seguia viagem se apresentando como Alex Supertramp, o nome criado aleatoriamente, sendo Alexander um nome masculino e Supertramp sua banda preferida. Com boleias e parando em diversas cidades, fez amizades por toda a América do Norte, sempre com a sua personalidade forte e simpática. Apesar dos relatos de diversas pessoas por todo o país, onde foi afirmado que o jovem era receptivo e sabia se integrar na rotina das cidades interiorais, durante sua jornada, raramente falava da sua origem, mas manifestava estar decidido que iria até o Alasca. Entre suas passagens, algumas chamam a atenção. Algumas delas são: atravessou o rio Colorado em uma canoa, auxiliava moradores locais nas caças e fez amigos íntimos pelo qual se correspondia mesmo ao deixar a cidade. Conseguiu chegar ao Alasca após 2 anos, desbravando o continente, e se instalou pela cidade de Fairbanks, pela qual permaneceu mais tempo, antes da sua aventura mais arriscada. Por lá, chegou a se dar tão bem que foi obrigado, sempre que necessário, em sítios de habitantes que o conheceram em uma festa. Após a estadia, decidiu partir para o Monte McKinley, pela qual ficou fascinado ao ouvir histórias sobre. Sendo a montanha mais alta da América do Norte, sua área era fria e com pouca atividade humana. Porém, Supertramp conseguiu uma boleia, Jim Gallin, que o conduziu até ao Parque Nacional Denali, através de um caminho que levava ao interior do país. Entusiasmado, Gallin afirma que o rapaz simpático falava muito sobre a expedição, apesar de pouquíssimos recursos. O motorista, no entanto, não sabia que iria ser a última pessoa a ver este jovem vivo. Supertramp conseguiu encontrar, próximo da cordilheira do Alasca, um ônibus municipal abandonado. Foi onde o rapaz se abrigou e escreveu seu diário, que relatou 113 dias diferentes, falando sobre os males da mente e como estava sendo para controlar os medos com as adversidades, como o clima e a falta de recursos. Alimentou-se de animais que caçou e de vegetais colhidos aos arredores, mas nunca mais apresentou um sinal de vida ao mundo exterior. Em agosto de 1992, um grupo de trilheiros e caçadores avistaram o ônibus com um pedido de socorro na porta. Ao entrar, localizaram o rapaz em decomposição e parcialmente congelado. Após a coleta e análise, foi possível concluir que McDallas estava morto há cerca de 2 semanas por inanição, devido à ausência de nutrientes necessários para a vida humana. Esta história deu origem ao filme Natureza Selvagem, em 2007.